É o próprio Cristo que se revela. Por isso, há tanto respeito neste altar, porque quando o padre coloca aqui sobre este altar o pão e o vinho, que se torna o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, já não é mais uma mesa, é um altar de sacrifício, aonde o sacrificado é o próprio Cristo em favor dos nossos pecados, em favor das nossas culpas. Então o Senhor, Ele se dá em sacrifício para que nós possamos nos permanecer de pé. E então, a nossa igreja, ela vai dividir em tem mais três principais cultos, que vai ser latria, dulia e hiperdulia. E tem também pandulia. São uns nomes bem diferentes, a gente não tem hábito de escutar essa linguagem, né? Mas eu gostaria só de pegar para vocês esse culto de latria, para a gente começar a entender no primeiro momento. O que significaria essa latria? Latria é o culto dedicado a Deus, que nós fazemos na missa, que nós o adoramos. Latria é o culto de adoração ao nosso único Deus. Em contradição à latria, nós temos a idolatria, quando nós colocamos um ídolo no lugar e na frente de Deus. Então, celebrar, estar na missa, é servir, é levantar o culto em adoração ao único Deus vivo. A nossa igreja católica, ela nos prega isso, o catecismo da igreja nos revela isso, e nos faz entender que é preciso de ter essa intenção, que a latria é o culto dedicado à adoração, aquele que merece adoração, que é o nosso Deus, Jesus. Agora nós temos o culto de dulia, que é aquele dedicado aos anjos. E nesse momento já não é mais um culto de adoração, é um culto de veneração, que é o mesmo que dedicação e honra. E para a gente entender melhor o que seria essa veneração e honra, eu não vou nem falar de santos, vou só citar situações em que nós veneramos e honramos. Sabe quando você vai numa formatura e tem lá, né, aquele familiar seu, que você vai lá e leva um buquê de flores honrando aquela pessoa? Você não está fazendo um altar para aquela pessoa e colocando ela como Deus. Você está honrando, lembrando daquilo que ela fez. Nós honramos a palavra de Deus. E é interessante lembrar, a única religião que de fato dá real valor à palavra de Deus é a religião católica. Nós dedicamos praticamente 50% dos nossos cultos, das nossas celebrações, ao que está escrito na palavra. Nós vivemos uma igreja litúrgica. Por isso que, não gosto de ficar apontando, mas eu gosto que a gente entenda. Por isso que outras denominações religiosas se canta muito, se prega muito. Nós estamos aqui em um encontro de oração. Esse encontro de oração, ele não é litúrgico. Não existe um método litúrgico, mas existe uma metodologia a se cumprir, que é nos levar a uma intimidade de oração com Deus. Então, por isso que outras religiões vão se formar em cantos, em instrumentos. Tem gente que fala assim, não, eu gosto da igreja tal, porque vocês viram como é que eles cantam. É porque só tem isso para fazer, porque a única igreja, a única religião que segue uma liturgia é a igreja católica. Então, amados, entender que a latria, que o único culto dedicado à verdadeira adoração somente a Deus, aos santos e anjos, nós veneramos, nós honramos, nós dedicamos, nós respeitamos e lembramos. Exemplo, os santos da igreja. Todo mundo conhece, eu pedi que todo mundo diga o nome de um santo, você vai dizer o nome de algum santo. Mas o meu santo, Santa Teresa d'Ávila, que eu tenho extremo carinho por ela, eu posso obrigar você a ter o mesmo carinho por Santa Teresa d'Ávila? Eu não posso. Nós não somos obrigados. Nós honramos, nós respeitamos, mas a Deus, o único Deus, Pai, Criador e Salvador, nós devemos, somos por obrigação, a necessidade em nós de honrar, necessidade em nós de adorar verdadeiramente. Então, só essa pequena catequese, tem muita coisa a ser falada. A gente também tem o culto de hiperdulia, que é o culto dedicado à Virgem Maria. É acima dos anjos, está acima. E tem também o culto de protulia,
que é a São José. Então, é um assunto para a gente continuar conversando em outro momento, mas o texto de 2 Timóteo 4, você que pegou sua Bíblia, vai dizer assim: